Pode sentar-se um instantinho. Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, de modo especial aí, prezados jovens, hoje na festa da apresentação do menino Jesus no templo, da purificação de Nossa Senhora, das muitas lições que a festividade de hoje nos dá, muitos pontos da nossa reflexão, mas vamos destacar essa mensagem que é tão significativa para nós, quando a igreja hoje nos entrega a vela benta, esse sacramental. O fogo é um sinal muito próprio do cristianismo, como símbolo da nossa fé. A entrada de Jesus, levado por Nossa Senhora e São José no templo, traz todo esse simbolismo de Jesus, que é a luz que veio para iluminar todas as nações, para iluminar o mundo inteiro. A humanidade desejava ardentemente a vinda do Senhor. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus prometera que no tempo marcado da sua providência, enviaria ao mundo o Salvador. Como nós ouvimos muitas vezes na liturgia do tempo do Advento, e que é rezado pela igreja: orvalhai do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo, abra-se a terra e germine o Salvador, que expressa a oração do povo de Deus, que clamava para que Deus enviasse ao mundo o Salvador, a luz que viria para iluminar todas as nações, para iluminar as nossas vidas, os nossos corações. E no tempo marcado da providência de Deus, veio aí o mistério da encarnação, o nascimento de Jesus, 8 dias depois da circuncisão e 40 dias depois, como era prescrito pela lei judaica, Jesus é apresentado no templo. Nosso Senhor, prezados irmãos, veio para iluminar também os nossos corações, as nossas vidas. A luz que deve brilhar em nossos corações, em primeiro lugar, é a luz da nossa fé. E nós podemos e devemos dizer isso, como nós somos felizes por sermos católicos. E nós podemos dizer que nós somos privilegiados por Deus. Penso que a maioria dos que estão aqui presentes nasceram em um berço católico, em uma família católica. E é um privilégio, um olhar especial de Nosso Senhor em nossas vidas. Pois se nós já recebemos com o leite materno, recebemos a nossa fé, recebemos a instrução católica, como diz o apóstolo São Paulo, que a fé chega a nós pelo ouvido. Claro que é um dom de Deus, mas a instrução da fé, recebemos a instrução, o conhecimento, a primeira catequese dos nossos pais, dos nossos familiares. E nós devemos ser gratos a Deus por esse olhar de predileção de Deus sobre cada um de nós. Sem querer nós nos colocarmos como melhores do que os outros e por conta disso desprezarmos o nosso próximo. Mas nós fomos amados por Deus com um amor de predileção. Porque talvez esse primeiro processo da nossa conversão nem precisamos passar. Deus se antecipou a nós. Deu a nós uma família católica, já nascemos professando a fé católica. Fomos trazidos à igreja pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos. Já recebemos o nosso batismo, uma vela acesa como símbolo da nossa fé. Fomos ungidos com óleo sagrado, com óleo dos catecúmenos. Fomos ungidos com óleo do Santo Crisma. Recebemos as virtudes da fé, da esperança, da caridade, os dons do Espírito Santo, ainda no nosso batismo, ainda sem ter conhecimento de tudo isso, de toda essa transformação de nossos corações, sem termos conhecimento desse olhar especial de Deus sobre nós. Depois chegou o momento da nossa primeira comunhão, e nós já com o conhecimento que nós tivemos, com o uso da razão, com a primeira catequese que recebemos, renovamos as promessas do nosso batismo. Já podemos nós mesmos professar a nossa fé. E com a igreja todos os anos, de modo especial por ocasião da festa da Páscoa, renovamos com a igreja as promessas do nosso batismo, renovamos sempre a nossa fé. Em primeiro lugar, sermos gratos a Deus, por termos já essa chama que brilha em nossos corações, em nossas almas, a fé. Mas algo importante, prezados irmãos, a fé ela precisa ser vivida.
para que essa chama permaneça viva em nossos corações, em nossas almas. Porque às vezes nós não encontramos com pessoas que passaram por esse mesmo processo que cada um de nós, que nasceram em um berço católico, que foram batizados ainda recém-nascidos, que fizeram a sua primeira comunhão, que participaram muitas vezes das atividades paroquiais, associações religiosas na sua infância ou na sua juventude, e que hoje professam uma outra fé, ou que hoje não professam fé alguma, perderam completamente a fé, mas receberam também na sua infância a fé católica. Essa fé precisa ser vivida, trabalhada a cada dia em nossas vidas. E por isso que é tão importante para nós a nossa proximidade de nosso Senhor, a nossa proximidade da igreja, a nossa proximidade dos sacramentos. Por isso é tão importante para nós a instrução religiosa. Nós somos convidados e também obrigados pelo mandamento, pela igreja, todos os domingos participarmos do santo sacrifício da missa, para recebermos o pão da palavra de Deus, a instrução para as nossas vidas, para os nossos corações. Estando devidamente preparados, recebermos também o pão eucarístico, para nós termos esse contato com Deus nosso Senhor, que é essa luz que veio para iluminar os nossos corações, para alimentar essa chama em nossa alma, em nossas vidas, a fé, a graça de Deus. E por isso que a vela acesa é um símbolo tão significativo para nós. Uma comparação que eu penso que é bastante interessante, né? Já contei isso em ocasiões de retiros espirituais. A vida do cristão, a Escritura nos diz isso. Nós carregamos algo muito precioso num recipiente, num vaso bastante frágil, que é a graça de Deus em nossos corações. Nós saímos aqui nessa pequena procissão e muitos de nós saímos com as velas acesas. E por um descuido, a minha mesmo se apagou no caminho, ou seja, muitas das nossas velas se apagaram. Mas essa vela traz um significado para nós, essa chama da fé e da graça de Deus que deve arder em nossos corações, não só para quando nós estamos aqui nesse momento, vivendo a nossa fé, participando do santo sacrifício da missa, mas nós voltaremos para as nossas casas. Lá fora tem ventos, chuvas, tempestades, os ventos que sopram para fazer com que essa chama se apague. E não podemos descuidar. Ali foi apenas um símbolo, a vela que se apagou, mas não podemos descuidar, nem permitir que esses ventos do mundo que tentam fazer apagar essa vela, que isso aconteça em nós. É preciso nós nos cercarmos, nos protegermos com os meios que Deus nosso Senhor nos dá por meio da igreja, para que nós permaneçamos sempre com essa vela acesa, para que permaneça sempre a fé e a graça de Deus em nossos corações, em nossas vidas. E o cuidado é aquilo que a igreja sempre nos ensinou e sempre nos ensina: a fuga das ocasiões de pecado, o fortalecimento diário da nossa fé pela nossa oração diária, pela reza diária do nosso Santo Terço, a nossa frequência, além da Santa Missa Dominical, também durante a semana as Santas Missas, ou a nossa visita ao Santíssimo Sacramento, os sacrifícios, pequenas mortificações que devem fazer parte da vida de cada um de nós, são os meios para nós protegermos essa chama que deve arder em nossos corações, em nossas vidas. Para que quando nosso Senhor, no tempo, no momento marcado por Ele, nosso Senhor vier nos chamar, nós estejamos prontos com essa vela acesa, iluminados por nosso Senhor, iluminados pela nossa fé, tendo guardado a graça de Deus, tendo sido fiéis à nossa fé. Nós temos esse coração ardente para nós apresentarmos ao Senhor. Por isso, prezados irmãos, sejamos de modo especial devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora que veio trazer Jesus para apresentar no templo. Nossa Senhora que vem trazer Jesus também para os nossos corações, para as nossas vidas. Nossa Senhora, como medianeira de todas as graças, vem alimentar também a nossa fé.
venha fervorar os nossos corações. E é um caminho mais fácil, mais rápido, mais seguro para a nossa santificação, é a nossa devoção a Nossa Senhora, para que a luz da fé esteja sempre guiando os nossos passos. E aqui de modo especial para os jovens aqui presentes, como isso é importante, de modo especial nessa etapa de grandes desafios no tempo da juventude. Os desafios em toda a nossa vida, mas de modo muito especial na juventude. E é preciso nós recorrermos aos meios que nós temos, a devoção a Nossa Senhora e a Santíssima Eucaristia, meios seguros e eficazes para nós guardarmos a nossa fé, para guardarmos a pureza de nossos corações, para guardarmos a pureza de nossas vidas, para que nós sejamos perseverantes, para nós podermos, depois no fim das nossas vidas, podemos dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E essa fé que precisa determinar as nossas ações, determinar as nossas escolhas, as nossas decisões. Por isso, em cada uma das nossas escolhas, de modo especial na juventude, é preciso nós refletirmos: isso agrada a Deus? Isso está de acordo com a lei de Deus? Isso é agradável a Deus ou não? Isso me ajuda ou não no caminho da minha santificação? Isso ajuda ou não ao meu irmão, à minha irmã, ao meu próximo na sua santificação? Nós somos instrumentos de Deus e nós temos esse compromisso que recebemos o nosso batismo, de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. E nosso Senhor exige isso de nós, esse compromisso de nós testemunharmos a nossa fé. É necessário que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, nos diz o Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, Nossa Senhora das Candeias, como hoje é celebrada nesse dia 2, a graça da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa fidelidade a nosso Senhor, da nossa fidelidade à Igreja, a nossa fidelidade aos santos sacramentos, para que juntos sejamos, todos nós assumamos esse compromisso de darmos o testemunho da nossa fé, para um dia recebermos de Deus, por graça e misericórdia, a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.